caros alunos. Estamos na aula 18 da disciplina Planejamento para Ensino de Biologia, tratando então do ensino por investigação e articulando o ensino por investigação aos elementos do plano de ensino. Nesta aula, aos objetivos, às estratégias e à avaliação, elementos esses que vocês já discutiram nas aulas anteriores desta disciplina com a professora Suzana, né? Então, nós vamos trabalhar aqui com o exemplo que nós começamos a trabalhar na aula passada. Esta sequência didática, ela está no material base de vocês, né? Então, nós convidamos vocês a lerem e a estudarem este material base. Então, nós vimos que esta sequência didática é investigativa na aula passada. Então, nós vimos que ela inicia, então, com uma questão de investigação, como ocorre o transporte de água no corpo das plantas, que ela apresenta algumas estratégias aí de coleta de informações, de dados, estratégias para interpretar esses dados e o estabelecimento de uma conclusão que articula essas diferentes atividades para responder à questão. Além disso, nós vimos também que essas atividades são realizadas em grupo, com discussão com a sala inteira, ao longo de toda a atividade há o registro, contemplando a fase de discussão do ciclo investigativo. E ela faz parte, essas atividades, de uma sequência didática maior, com 6 grandes conjuntos de atividades, que está nesse livro aqui, chamado Ecologia na Restinga, uma sequência didática argumentativa. Então, como nós apresentamos as diferentes sessões nessa sequência didática, né? Então, na primeira sessão, por exemplo, o título da atividade, da sessão dessa sequência didática é De onde vem a areia da praia? Usar evidências para construir explicações. E aí, nesse quadro, há os conceitos que são trabalhados e as habilidades. Na segunda sessão, é a sessão que a gente usou de exemplo na nossa aula anterior. Como ocorre o transporte de água no corpo das plantas? Construir explicações a partir de observações. Novamente, então, os conceitos e as habilidades desenvolvidas nessa sessão. E a terceira sessão, quais são as características das plantas em solos com pouca água? Aplicar o conhecimento em um novo contexto. Os conceitos e habilidades envolvidos, né? E aqui nós temos mais 3 sessões, então é um conjunto aí de 3 sessões, cada uma delas com diversas atividades, para responder a uma questão de investigação. Por que que a gente chama todo esse conjunto de sequência didática? Então, apesar das várias definições na literatura, eu trago aqui uma de Zabala, que é um autor que vocês já viram também em diversas disciplinas ao longo do curso, que define sequências didáticas como um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que tenham um princípio e um fim conhecidos, tanto pelos alunos quanto pelos professores. Então, aqui eu quero grifar essa expressão aqui, né? O que articula uma sequência didática é exatamente que ela tem um objetivo único, que dá aí coesão a essa sequência de atividades planejadas, né? No caso, no nosso exemplo, no exemplo que nós estamos trabalhando aqui, o nosso grande objetivo para essas 6 sessões, para esse grande conjunto aí de atividades, é que os alunos, ao final desse conjunto, dessa sequência didática, que os alunos elaborem explicações e argumentem com base em evidências sobre as adaptações dos vegetais ao solo do ecossistema de Restinga, né? Então, o que isso tem a ver com o ensino por investigação? Se o objetivo é o que a gente pretende que o aluno atinja, que ele chegue ao final
daquela sequência didática, né, ao responder uma grande questão de investigação, ele pode atingir este objetivo. Então, a nossa proposta aqui é que este objetivo se transforme no problema de investigação daquela sequência didática, né? Então, aqui a gente trouxe esse exemplo. Então, o nosso objetivo geral da sequência didática, que a gente transformou num grande problema, em que as atividades escolhidas, as estratégias didáticas, os recursos didáticos escolhidos ao longo da sequência didática vão permitir que eles respondam a este problema. Quais são as relações entre as características do solo do ecossistema de Restinga e as características das plantas desse ecossistema, né? Neste caso, há um grande problema que orienta o estabelecimento aí de toda a sequência didática, mas que a gente pode também desmembrar em questões mais específicas que vão orientar as pequenas atividades que acontecerão ao longo da sequência didática. Então, de novo, usando a nossa sequência como exemplo, este era o nosso problema e que nós fizemos a opção de começar trabalhando esta problematização, este problema, perguntando de onde vem a areia da praia, né? Então, o solo de Restinga tem determinadas características, essas características estão relacionadas com a sua composição, né? Então, formado aí predominantemente por areia. E da onde vem essa areia? Por que na praia tem areia? Então, foi uma opção pedagógica que não necessariamente precisaria ser a opção para trabalhar este problema. E aí o professor tem esta liberdade, né, didática para escolher os caminhos pedagógicos também para chegar a esse problema. Depois vem a nossa segunda questão, que são as atividades que a gente analisou, como ocorre o transporte de água no corpo das plantas. Bom, na Restinga, o solo é predominante de areia. Há também o transporte de água no corpo das plantas. Essa questão não necessariamente precisaria ser trabalhada numa sequência didática sobre Restinga, né? Porque envolve aí conceitos mais gerais sobre as características dos vegetais, o metabolismo vegetal. De qualquer forma, aqui, esta questão era importante para a sequência didática em que os alunos têm que responder quais são as características das plantas em solo com pouca água. Bom, sabendo então, construindo esse conhecimento sobre o transporte de água nas plantas, como acontecem adaptações específicas nos vegetais, o transporte de água nos vegetais, mas em solos com pouca água. Será que as características são as mesmas desses vegetais, né, em solos com pouca água, em solos com muita disponibilidade de água, e assim, então, vejam que tem uma coerência, que tem uma sequência aí em que há construção e a aplicação de conhecimento pelos estudantes, né? E a gente poderia dizer que essas perguntas aqui, elas vão orientar, então, a elaboração de objetivos específicos, que são os objetivos tratados a cada atividade ou a cada conjunto menor de atividades ao longo dessa sequência didática, né? A outra decisão, então, que o professor deve tomar é a escolha, né, dos procedimentos de investigação para responder a cada uma daquelas questões de pesquisa, né? Então, aqui eu me refiro às fases do ciclo investigativo, a investigação, a conclusão e a discussão, em que o professor escolhe, né, ou os próprios estudantes decidem onde eles vão buscar as informações, né, para poder elaborarem as suas conclusões, criarem evidências para construírem explicações, argumentos para responderem à questão de pesquisa.
né, que é o que a gente também já discutiu sobre o uso da pluralidade de estratégias e recursos didáticos na etapa de investigação. E com isso, então, nós temos de novo uma relação com o objetivo geral da sequência didática, né, que é elaborar explicações, argumentações com base em evidências. Então, esta parte do objetivo geral, ele é dado pelos procedimentos estabelecidos na etapa de investigação, né? E ele vai fazer isso sobre este tema, sobre estes conceitos trabalhados que também estarão presentes aqui nessas atividades. E, finalmente, da discussão à avaliação. Então, a etapa, né, de discussão que envolve trabalho em grupo, registros ao longo das aulas e atividades em diferentes formatos, então narrativas, respostas a questões, observações de atividades práticas, tabelas, quadros, gráficos, imagens, esquemas, né? A própria comunicação entre os estudantes, a oportunidade de eles sistematizarem para os colegas os seus achados e a reflexão sobre todo esse processo, tudo isso pode compor atividades avaliativas no plano de ensino do professor, nas decisões a serem tomadas pelo professor, né? Então, a ideia aqui é que a avaliação ela seja, ela faça parte de todo o processo de investigação, né? Então, aquela ideia de uma prova no final que avalia somente os conteúdos conceituais, bom, então o que é condução, o que é transpiração, no caso do ensino por investigação, perde todo o sentido, porque todo o processo é desconsiderado nessa avaliação final e também fica difícil avaliar as habilidades desenvolvidas pelos estudantes no processo, né? Então, aqui nós temos possibilidades de desenvolver avaliações em diferentes momentos. Então, no momento do diagnóstico das concepções prévias, ao longo de todo o processo e também na sistematização final, que responde à pergunta de investigação, por exemplo. Nós temos a possibilidade de ter avaliação com diferentes instrumentos, possibilitando aí uma riqueza de avaliação de diferentes habilidades desenvolvidas. Então, avaliar a comunicação oral, a comunicação escrita em diferentes tipos de textos, de suportes, né? E também um outro ponto importante é que esses critérios, os critérios de avaliação e que tudo isso será considerado como avaliação do estudante, esteja explícito também desde o início do processo, constituindo então a avaliação formativa, ou seja, não uma avaliação classificatória que tem o objetivo só de verificar conceitos, mas uma avaliação de todo o processo, que serve tanto para o aluno regular os seus caminhos de aprendizagem, quanto para o professor como um retorno, né, da efetividade de todo esse processo investigativo, né? Então, aqui a gente pode sistematizar o que vimos na aula de hoje, as relações entre objetivos com o ciclo de avaliação. Então, veja que a gente discutiu que os objetivos de aprendizagem estão muito relacionados à fase de conceitualização do ciclo investigativo, né? Então, a elaboração de questões, eles quase se confundem aí no ensino por investigação e a gente poderia pensar que os objetivos podem ser transformados em questões em problematização para conduzir todo o planejamento do ensino. A outra questão que nós discutimos hoje é que as estratégias e recursos didáticos escolhidos pelo professor, eles devem também servir ao propósito de coletar, fornecer informações, dados que possam ser transformados em evidências para a elaboração das explicações e argumentos, né? Na fase, então, de investigação. Então, essas escolhas estão atreladas à possibilidade de trabalho com
os dados, né, para responder à questão de investigação e também a elaboração da explicação, né? Então, tanto a fase de investigação quanto a fase de conclusão. E, finalmente, a avaliação a gente associa de maneira mais explícita à fase de discussão, em que há comunicação, há reflexão sobre todo o processo e acontece em todas as etapas do ciclo investigativo, né? Então, aqui, uma outra maneira de representação em que fica bem claro, ficam bem claras essas relações entre esses elementos do plano de ensino e os elementos do ensino por investigação e como eles se relacionam. Então, era isso que a gente iria trabalhar nesta aula, essas relações, e nós vamos retomar isso para trabalhar agora outros elementos do plano de ensino, como os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, no ensino por investigação. Então, obrigada e até a próxima aula.